farmacocinética, certo? Farmacocinética é o nosso primeiro tópico em relação à farmacologia. Nós temos dois ramos importantes na farmácia, que é a cinética e a dinâmica, né? Onde a cinética ela vai te mostrar como o medicamento ele se desenvolve no organismo. Então, à medida que eu administro um fármaco e as transformações que ele vai sofrendo até ele ser excretado, isso a farmacocinética mostra. Então, transformações sofridas pelo fármaco. Transformações que ele sofre, não que ele proporciona sobre o organismo. Então, a cinética ela não vai avaliar questão de fármaco receptor, fármaco alvo farmacológico. Não é a cinética que vai te mostrar como o medicamento causa algum impacto dentro daquele nosso ambiente fisiológico bioquímico. Não é isso que a cinética mostra. Ela apenas vai te mostrando o passo a passo. O medicamento é administrado, dessa forma ele será absorvido, depois ele passa por um outro mecanismo que é a distribuição, ele vai ser transformado e em algum momento eliminado. Então a cinética ela vai mostrar esse passo a passo, esse deslocamento. Na hora que eu quero saber, onde ele se liga, como ele consegue diminuir o ritmo cardíaco, em qual local ele se ligou, aí é a farmacodinâmica. Aí já é outra situação, que aí nós vamos conversar depois. Beleza? E aí dentro da farmacocinética, o primeiro passo que a gente sempre coloca é a questão de absorção, certo? Quando nós vamos falar de absorção, a primeira coisa é você ser um critério, beleza. Eu vou falar sobre absorção, em qual local ele está sendo absorvido, né? A gente sempre, o livro, ele gosta de colocar como base, e aí vocês vão ver que o ranking, não sei de qual é ele sempre vai levar mais em consideração a absorção oral. Mas não é só através da questão oral que a gente tem a absorção de um fármaco. A gente pode fazer com que ele seja absorvido através de outras vias, né? Exemplo, eu administro um fármaco inalatório que ele terá uma absorção sistêmica. Eu administro um fármaco, exemplo, uma via tópica que ele vai ter absorção sistêmica. Tá? Eu administro um fármaco intramuscular que dali ele vai fazer um depósito e vai depois ter uma absorção e perfusão sistêmica. Tá? Subcutâneo, intradérmico e assim por diante. Então nós temos diversas vias de administração e a partir do momento onde eu fiz esse depósito de administração, eu vou ter peculiaridades de absorção. Só que nós, como os próprios da literatura, a gente sempre vai colocar como um parâmetro de avaliação oral, porque a partir dela a gente consegue entender aquela pergunta, que é uma pergunta importante, para tentar na sua anotação. Quais fatores interferem? Preste bem atenção no termo. Interferir não quer dizer prejudicar nem facilitar. Só está falando que está interferindo. Eu posso ter uma interferência positiva, acelero a absorção. Eu posso ter uma interferência negativa, retardo ou bloqueio completamente uma absorção. Nem sempre interferir está falando que vai diminuir ou potencializar a resposta. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Mas são fatores cruciais e importantes que causam algum impacto sobre a absorção. Tá? E dentro desses fatores é justamente isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. E coloque na cabecinha de vocês. É uma diferença também muito grande. Fatores que interferem sobre a absorção de como acontece a absorção. E eu quero que vocês deixem isso anotado no caderno, porque o pessoal confunde na hora da prova. Uma coisa é eu te perguntar assim: como o medicamento é absorvido? Aí você vai falar, professor, dependendo da característica fisicoquímica dele, ele pode se difundir através de membrana. Ou ele pode usar uma proteína ali de transporte específica que facilite a entrada dele. Né? Dependendo da característica fisicoquímica, se for uma molécula bem pequena, ela pode passar por canais de aquaporina. Então, eu preciso entender que isso é como o medicamento transpõe essa barreira celular, essa membrana, e consegue ser absorvido. Isso é como ele é absorvido. Diferente de eu falar assim, que fator pode interferir sobre a absorção.
E aí já são outras coisas diferentes. Então, a gente precisa sempre diferenciar como ocorre o processo de absorção e quais são os fatores que podem interferir sobre esse processo. Beleza? Alguém quer falar algum ali que lembra de cabeça? Acho que na aula passada alguém já citou. A gente conversando. pH. Então vamos fazer uma listinha de supermercado aí. Qual o primeiro item? pH. Oi? Ah, tá. Isso, esses são comuns. Exatamente. pH, primeiro. O que mais, pessoal? Oi? Solubilidade. Eu vi alguém falando solubilidade. Solubilidade. O que mais? Peso molecular. Peso molecular. O que mais? A motilidade gastrointestinal. Concentração. Carga elétrica. Conteúdo intestinal. Pessoal, a concentração, peso molecular, superfície de contato, elas são tudo ali dentro do grande complexo, tá? Vamos colocar aqui. Nesse conteúdo gástrico a gente pode ter lá interferências com nutrientes, tá? Um outro medicamento, certo? E aí a gente pode ter diversos fatores aqui. O que mais, pessoal? Fluxo sanguíneo. Superfície de absorção seria a mesma que a via de administração, professor? Não. É isso que eu estou perguntando para você, quando está falando de absorção, eu estou falando geral ou estou falando específico? Como, por exemplo, A gente pode deixar mais próximo esses dois conceitos distantes, exemplo. Porque quando eu falo de superfície de absorção, está muito ligado aonde eu estou administrando. Mas todas as vezes que a gente fala superfície, não é pensando apenas aonde eu estou administrando, mas será que essa superfície não está lesionada? Será que não tem uma patologia que prejudicou essa superfície de contato? Então aí ela também não está direcionada só a qual via, mas como a integridade dessa superfície para receber esse medicamento, ou alguma característica que possa ter mudado na superfície. Exemplo, eu quero administrar um anestésico tópico, um anestésico local, e aquele local está inflamado. Se ele está inflamado, tem ali um pH ácido. Se tem pH ácido, vai aprisionar anestésico. Se aprisionar anestésico, ele não perfunde. Se não perfunde, ele não mata. Beleza? Então é muita coisa que interfere. Então, assim, é uma coisa sempre conectada à outra. A gente vai colocar tudo aqui? Não. Mas a gente precisa entender que é muita coisa realmente. E aí vocês vão perceber que na farmacologia, vocês vão falar, caraca, como eu tenho que ter tanto conhecimento para poder fazer uma prescrição top? Fazer uma prescrição por fazer, gente, a pessoa vai lá na farmácia com um medicamento, como a maioria da gente faz aqui. Você vai lá na farmácia, acha que está com dor, pega o medicamento, toma lá, se der certo, tomou. Agora, pensar em cada situação do paciente, fragmentar isso para no final fazer a melhor escolha é complexo, tá? Então a gente precisa raciocinar, botar a cabecinha para pensar. Professor, Oi? no caso desse superfície de absorção, ele tem alguma relação se for oral? Sim, sempre a gente vai pensar a via, que o pessoal falou, que eu vou deixar aqui, ó, via de administração, a superfície está muito ligada à via de administração. Fórmula terapêutica? A forma farmacêutica é importantíssima. Eu anotei o polimorfismo genético nos transportadores. Sim. E aí a gente coloca dentro de uma ciência chamada farmacogenética. O sexo é
oportunidade para a gente finalizar. É muita coisa. Aqui eu já consigo dar muitos exemplos e explicar mais ou menos o que cada coisa dessa, né, o que proporciona. Mas assim, são muitas informações. E aí isso a gente, poxa, então quer dizer que na hora que eu vou sentar para escrever, eu tenho que mais ou menos ter algum conhecimento sobre o pH do fármaco, característica fisicoquímica dele, um ambiente de pH, onde vai ser absorvido, para entender se ele vai ionizar, não ionizar, se ele vai absorver melhor ou pior, sim. Muitas coisas a indústria já ajusta, ela já deixa ajustado para você. Exemplo que eu falei para você, o omeprazol e a maioria dos IBPs, inibidores da bomba de prótons, né? Lansoprazol, pantoprazol, a maioria deles precisa de um ambiente um pouco menos ácido para conseguir ficar na sua forma não ionizada, para ser absorvido, para ele conseguir chegar no alvo farmacológico dele. Né? Então, isso aqui que a indústria já faz, protege dentro de uma cápsula, faz tudo bonitinho para esse processo acontecer. A indústria raciocinou isso para você e já deixou bonitinho. Mas aí o que acontece? Às vezes, ela pensa todas essas etapas e ela sabe os ambientes, mas a pessoa está usando um medicamento que acelera o trânsito gastrointestinal, retarda o trânsito gastrointestinal, mexe na motilidade. A pessoa vai estar usando um outro medicamento que também mexe no pH. Ou o paciente está utilizando algum outro fármaco que impacta de alguma outra forma, um nutriente, por exemplo, o omeprazol não pode ter presença de alimentos, perde em torno de 40% da absorção. Então aquilo que é controlado, a indústria já controlou. Aquilo que são fatores externos, você tem que estar conversando com o paciente, falar, você não pode isso, você pode isso, ferro com leite não prejudica a absorção do ferro. Então essas informações, é você na hora, você paciente, passar as informações para ele não cometer esses erros, beleza? Então a gente precisa estar sempre olhando. Todo mundo lembra lá do pH, certo? Potencial de hidrogênio. É uma escalazinha que vai de 0 a 14, não é isso? 7 nós chamamos de neutro, de 0 a 6,9 ácido, 7,1 a 14 é o alcalino básico, não é isso? Então o pH ele é o potencial de hidrogênio. E a gente classifica esse 1, 2, mas na verdade não é assim, é 1, aí 1 de novo até chegar a 2 é um abismo. São milhares de moléculas que precisam estar no seu estado para mudar isso aí. Então o pH, na verdade, ele é muito refinado, ele é um ajuste muito fino. Exemplo, qual que é o pH do nosso estômago? Né? Qual que mais ou menos ali ele fica em torno de quanto? Oi? Normalmente em torno de 2, né? 2, dependendo do momento, depende muito da alimentação, depende muito daquela parte mais aguda de liberação de ácido clorídrico, mas o pH fica em torno de 2. Tem literatura que coloca 1,9, mas é realmente muito ácido, né? Se a gente for olhar a escala, a gente é muito ácido. Né? A gente só não tem um dano ali celular muito grande, porque a gente tem todo aquele muco protegendo, e a gente libera muito muco e ele faz aquela proteção. Tanto que quando a gente prejudica esse muco, é aí que vai gerar um processo inflamatório. A partir dali uma gastrite leve, uma úlcera e possivelmente lá na frente um carcinoma. Então, nós temos uma proteção, porque ali é muito ácido. Quando a gente já sai do pH do estômago e a gente vai lá para o sangue arterial, ele fica em torno de quanto? 7,35 a 7,45, ó, 7,35 a 7,45. Se passa de 7,45, eu já falo que o paciente está entrando em alcalose, né? Pode ser respiratória ou pode ser metabólica. Se diminui de 7,35, eu falo que ele está entrando em acidose. Exemplo, o cara com pH 7,1 arterial, ele está em acidose. E 7,1 é aquela escala ali não é alcalino? Sim ou não? Mas como o pH arterial ele tem que ser alcalino e ele começou a declinar, eu falo que ele está com acidose. Vocês estão entendendo? Então o pH, dependendo do local do corpo, ele tem características diferentes. E isso vai impactar, por isso você fala assim, olha, o cara usa um shampoo de pH equilibrado para aquele ambiente. A pessoa está usando hidratante, um produto tópico com pH adequado para aquele ambiente. A mulher está utilizando um sabonete íntimo com pH ajustado para aquele ambiente, porque não pode mexer lá nos bacilos de hidrodermais da flora normal. Então, cada local tem um ajuste. E o estômago,
né, e o intestino, que são superfícies de contato de absorção de droga. Precisamos conhecer esse pH para entender como o medicamento vai se comportar ionicamente naquele local. Porque se eu não levo isso em consideração, exemplo, a pessoa está utilizando um fármaco que ele precisa de um ambiente mais ácido para ser melhor absorvido, e aí ele utiliza um monte de antiácido antes, ele joga esse pH de 2 lá para 4,5, 5, e aí ele toma um medicamento que precisava daquele pH 2, mudou o gradiente de ionização. Vocês estão conseguindo entender? E isso impacta em que, gente? Resposta farmacológica. Vamos pensar aqui, ó. Se eu teria X absorção, o fármaco seria X absorvido. Aí eu prejudiquei, então se tornou Y agora, certo? Então Y o fármaco foi absorvido. O impacto que eu teria de distribuição X, agora eu vou ter uma distribuição Y. A quantidade de fármaco lá no receptor que seria X, agora a quantidade de fármaco no receptor é Y. Então a minha resposta final sempre vai ser Y, eu mudei. Então assim, se eu mudo na absorção, eu mudo na distribuição, na biotransformação, na quantidade de fármaco no receptor e quantidade de fármaco eliminado. Então se a primeira etapa sofreu prejuízo, as demais etapas sofreram prejuízo. Isso é algo normal. Por quê? Eu sei que todo fármaco, X quantidade dele administrada é X quantidade dele biodisponível no sangue. É isso que eu quero saber. E aí, se o impacto já na primeira parte, que é a absorção, automaticamente isso encadeia lá no final também vai ter algum impacto. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, o pH é um fator muito importante. Pode falar. Eu li uma coisa nesse aqui que eu fiquei com uma dúvida de uma passagem que fala em relação ao peso molecular. A minha interpretação pode estar errada, mas eu não. Justamente por isso que eu estou perguntando. Ao que eu li, eu entendi que o que conta mais para isso daí, para interferência, não sei, seria mais o tamanho da molécula do que o peso molecular. É porque assim, né? Às vezes eu tenho. Vamos colocar na física, né? A gente coloca aqui em cima dessa mesa 1 kg de gordura e eu coloco 1 kg de músculo. Quem tem mais volume? 1 kg de gordura. Então, dizer que uma coisa pesa X grama não impacta eu achar que tudo vai ter o mesmo volume, o mesmo tamanho. E o tamanho molecular entraria nessa lista? Sim, porque moléculas maiores têm mais dificuldade de perfusão. Moléculas menores elas são perfundidas mais fácil. Tá? E até a dispersão delas também. Exemplo, eu tenho um fármaco 500 mg, eu aumento para 700, ele continua sendo absorvido. Eu aumento para 900, ele continua sendo absorvido. Chega um momento que eu saturo a superfície de contato, porque é muita molécula tentando perfundir aquele tecido. Então tudo isso impacta, tudo isso a gente leva em consideração. Tá? Beleza? Então lá no pH, como nós sempre colocamos assim, para a gente ter um raciocínio geralzão. Porque nós, como eu falei, nós não vamos ficar fazendo cálculo de pKa aqui, constante dissociação ácido-base. Mas só para a gente ter uma noção geral, eu falo assim, fármacos mais ácidos, que normalmente são a maioria dos fármacos, eles são ácidos fracos, eles têm uma melhor absorção em ambiente ácido. Então, medicamentos que são ácidos fracos, eles são melhores absorvidos em ambientes ácidos. Né? Por quê, professor? Porque eles ficam na sua forma não ionizada. Vou deixar aqui. Eu vou repetir para todo mundo entender. Não ionizado. Vamos lá, assim é um conceitinho. Eu coloco assim no caderno. Um fármaco ácido. Aí você pode colocar assim, ácido, aí você pode colocar entre parênteses, fraco. Então, um fármaco ácido, entre parênteses, fraco, é melhor absorvido em ambiente ácido. Recapitulando, então, se eu tenho um fármaco que ele é um ácido fraco, ele será melhor absorvido em um ambiente ácido. Isso é equilíbrio iônico, tá? Então vai ser melhor absorvido. Professor, por quê? Porque ele tende, na sua maior proporção de moléculas ali naquela solução, tentar ficar no seu estado não ionizado. Elas tendem a ficar não ionizadas, certo? Tá? Professor, e se ela ficar não ionizada, facilita ela perfundir uma membrana. Moléculas ionizadas
ionizadas, elas têm dificuldade de transpor aquela barreira ali, a bicamada fosfolipídica de membrana, tá? Então isso é uma regra físico-química. Por isso que a gente fala assim, ó, a característica físico-química do fármaco é um fator importante que a gente leva em consideração para entender como o medicamento vai, né, se nortear no organismo. Vou dar um exemplo básico para vocês. Ó, a nistatina, quem conhece nistatina? Medicamento chamado nistatina. Tem creme vaginal, tem nistatina para usar em bebezinhos lá para assadura. Alguém conhece? Sapinho, né? Região de orofaringe, tá? Então a nistatina é um poliênico, né? É um macrolídeo poliênico, é um antifúngico, ok? E é uma molécula grande, extremamente hidrofílica, né? Muito hidrofílica. Ela tem uma característica muito hidrofílica e normalmente ela tende a ficar ionizada em ambientes de soluções. Então ela tem uma dificuldade enorme de perfundir membranas. Vocês estão entendendo? Então até hoje nós não temos uma nistatina para uso oral de absorção sistêmica. Vocês entendem? Então olha para você ver, a indústria conhece bem a característica da molécula e fala assim para os médicos, olha, eu não consigo te dar essa alternativa se você quiser que a pessoa utilize num comprimido ou numa solução para absorção sistêmica. Ah, professor, eu já vi lá a mãe pegou a fraldinha, o pediatra manda limpar a boquinha do bebê, a língua, porque então é superfície, é tópico. A ação está sendo tópica. Ah, mas às vezes ele pede para a criança engolir um pouquinho. É para agir na região de orofaringe ou no início do esôfago, mas jamais pensando na absorção sistêmica. Vocês estão entendendo? Tá? Quando utiliza tópico, show de bola. Utiliza na vaginal, tópico também. Aí, para ter um poliênico de ação sistêmica, o que eles fizeram? Fizeram injetável e colocaram dentro de um lipossoma, que é como se fosse uma micela que vocês dão lá em bioquímica. Coloca o medicamento dentro de um composto lipídico para poder atravessar a membrana. Olha o que a indústria tem que fazer. Então, o que eu tenho que pensar assim? Ó, o que é o raciocínio nosso aqui? Entender que a característica fisicoquímica do fármaco é um fator fundamental para a gente entender o comportamento dele. Tá? E o comportamento dele é importante, porque ele precisa ser absorvido, ele precisa perfundir e assim por diante. Quem tem vontade de ser anestesista? Quem tem vontade de... Pessoal, você mais vai estudar de fármaco é isso na anestesiologia. É perfusão, difusão, como se comporta no sangue, no gás, tudo. Né? Por quê? Velocidade da anestesia e depois a retirada e o tempo de ressaca do medicamento. Tudo é cálculo. Tudo é cálculo. Como é que o cara está ventilando? Como é que está? Olha lá, vocês colocaram lá, deixa eu ver aqui, ó, fluxo sanguíneo. Né? Então tudo isso é calculado para entender como é que o anestésico ele está se comportando no organismo. Beleza? Quem mais vai perguntar? Não? Fechou? Professora, eu não entendi essa parte do não ionizada, porque aqui no livro eu vi que existe na forma ionizada e não ionizada. Aí eu não... Então, não ionizada, ela não está em estado carregado, iônico, né? Então, ela tem uma maior facilidade para transpor a membrana. Quando a molécula no meio de uma solução ela fica ionizada, a gente prejudica a absorção dela. Então é assim, ó, você tem que colocar assim, ó, moléculas de fármaco ionizado têm baixa taxa de absorção. Moléculas não ionizadas aumentam a taxa de absorção. Tá? É só a questão mesmo de fisicoquímica. Pessoal, então aqui, ó, outra situação também. Eu coloquei, ó, ácido, não ionizado. Professor, se fosse básico, também fica não ionizado? Também. Então, se eu tenho um fármaco que tem uma característica mais básica, para ele melhorar a questão de absorção dele, ele deveria estar num ambiente mais básico também para favorecer essa absorção dele. Beleza? Então, é também questão fisicoquímica. Professor, e se for um fármaco com ácido fraco, e aí ele já estiver no ambiente alcalino, aí a gente tira um pouco a capacidade dele de absorção. Tá? A gente não fala que é nula, tá? Porque é um equilíbrio iônico, mas a gente fala que prejudica a absorção. E se prejudica a absorção, causa algum impacto, né, sobre a absorção. Beleza? O próximo tópico aqui é um dos tópicos mais importantes também em relação à característica de medicamentos, que é a solubilidade dele. Porque, exemplo, na cabeça de vocês, o que vocês acham ideal? Um fármaco ser mais hidrossolúvel ou um fármaco ser mais lipossolúvel, minha amiga? Lipossolúvel. Então, para minha colega, se os fármacos eles forem lipossolúveis,
eles terão um comportamento melhor no organismo, certo? Porque ele precisa atravessar a membrana. O conceito dela tá legal, pessoal? Sim ou não? Vocês estão com medo, né? Você está querendo pegar a gente. Não, realmente é um conceito importante. Mas aí vamos raciocinar com todo mundo agora. Vamos fazer um fármaco muito lipossolúvel para a gente acelerar esse processo, beleza? Imagina que nós temos um paciente lá que vai usar agora esse fármaco de forma crônica. Tranquilo? Aí ele é muito lipossolúvel. E aí, administra a primeira dose, ele se difunde, né, por todo o organismo, vai procurar o receptor, vai se ligar. Segunda dose, terceira. Só que aí nós temos um negócio no nosso corpo chamado tecido adiposo. E aí ele vai começar lentamente, porque o tecido adiposo é de baixa vascularização. E ele lentamente ele começa a perfundir esse tecido e começa a se depositar. Então ele vai fazer depósito. Na hora que a minha amiga médica tirar o medicamento do paciente dela, ele vai ter um monte de medicamento depositado. Então quando ela tira, fica um grande depósito. O paciente continua sentindo o efeito da droga, depois da retirada. Então esse é o primeiro ponto. Pode ser tóxico. E aí nós vamos raciocinando aqui, ó. Segundo ponto. Imagina que ele é muito lipossolúvel e o local de depuração dele é renal. E aí como é que a gente elimina uma droga lipossolúvel através de filtração glomerular? Vai ser fácil? Não, aí a gente vai depender de quem? Do fígado fazer biotransformação. Tranquilo? Então eu falo que agora eu tenho um fármaco de excreção hepática. Certo? O livro vai falar isso para você. Olha, esse fármaco aqui, ele é eliminado através de filtração hepática. Ele precisa passar pelo fígado, ele depende desse processo, né, para ele ser eliminado. Aí os anestésicos, eles não precisam ser lipossolúveis para chegar na barreira, né, passar a barreira hematocefálica, chegar no sistema nervoso central, transpor menino, ele precisa estar no sistema nervoso central. Então o medicamento tem que ser de boa perfusão, tem que ser muito lipossolúvel. Mas se ele depende muito de metabolismo hepático, quer dizer, acabou a anestesia e ele está lá precisando ser biotransformado para ser eliminado. Aí o paciente está lá no leito o quê, gente? Sentindo efeitos ainda do anestésico. E aí nós chamamos assim que é um anestésico de alto poder de ressaca. Então, exemplo, eu busco uma perfeição da droga, né, para que ela tenha uma característica cinética de melhor perfusão, mas ela me traz algumas consequências também. Se eu for lá para o outro lado do hidrossolúvel, aí eu prejudico perfusão. Eu vou ter problema com perfusão, mas ele vai ter uma facilidade no momento de ser excretado pela urina. Então, exemplo, as duas situações trazem algumas vantagens, mas o lipossolúvel me traz mais vantagem, que é a questão de perfusão tecidual. E aí nós falamos sempre assim, ó, na escala de log, né, a gente quer um fármaco lá na regrinha, mais ou menos em torno de -1 a +2, né, que a gente chama na escala de log, que é um fármaco lipossolúvel, mas não tão lipossolúvel. Exemplo, fenobarbital, gardenal, ele é muito lipossolúvel, faz um depósito gigante no organismo, né? E já a estatina é muito hidrossolúvel, já seria um problema. Então a gente não quer extremos, a gente quer um ajuste melhor que tenha um pouco das duas características. O lipossolúvel também depende do estado do organismo. Se, por exemplo, tem pouca proteína plasmática para o transporte, já tem um problema. Também, tudo sempre vai impactar. A gente vai ver que em cada etapa a gente vai ter um probleminha, né? Mas assim, dentro dessa escala, mais ou menos que a gente busca é isso para a gente ter. E aí nós vamos falar muito de solubilidade, porque a solubilidade ela impacta na absorção, na perfusão depois da distribuição, certo? E na excreção. Então, a solubilidade do fármaco é uma característica que eu avalio ela no passo a passo cinético, tá? Então, isso é muito avaliado, a questão de solubilidade da droga, para a gente entender como é que vai ser o comportamento dela no organismo. Tranquilo, gente? Escala de log, né? -1 a +2. Depois peso molecular, né? O peso está muito relacionado realmente à superfície, que a colega colocou ali da molécula, né? O tamanho molecular, tá? Então esse peso do tamanho molecular, por quê? Porque moléculas menores, elas têm mais facilidade de perfundir. Moléculas maiores têm maior dificuldade de perfusão, tá? É em relação ao tamanho mesmo da molécula, ok? A motilidade gastrointestinal, né, que é um fator importante, porque é o trânsito gástrico. Então a gente sempre fala, gente, quando você pegar algum fármaco, né, ele sempre vai colocar assim, ó,
Interações medicamentosas, fármacos que interferem na motilidade gastrointestinal. Tanto fármacos que retardam, como fármacos que aceleram. Tá? Então os dois, eles causam algum impacto. Tá entendendo? E aí a gente tem lá, né, os antieméticos, bromoprida, domperidona, dimenidrato, metoclopramida. Nós temos uma lista de medicamentos que interferem na motilidade gastrointestinal. Então toda vez que a gente estiver utilizando eles, a gente sabe que eles vão causar algum impacto sobre essa droga em relação à questão de absorção. Tá? Então fármacos que interferem na motilidade. Superfície de absorção, que ela é saturável. Imagine, eu tenho lá medicamento X miligramas lá, vamos colocar assim, ó, 50 miligramas de diclofenaco, certo? Eu tenho lá 50 miligramas de diclofenaco, eu aumento para 70. Eu tinha 50 miligramas na superfície ali sendo absorvida, agora eu aumentei para 70. Aí eu aumento para 90, 100. Chega um momento que a gente satura esse local, né? Saturei a superfície de contato. Então não adianta mais eu aumentar a concentração, que eu não vou aumentar a concentração sérica, porque não vai causar mais impacto. Então toda a superfície de contato ela é saturável, tá? Ela é saturável. Então a gente também, a superfície de absorção é algo importante a ser avaliado. E outra situação, doenças que interferem sobre essa superfície, né? Se o paciente, exemplo, ele tem lá, está tomando fármaco por via oral, ele tem síndrome de Crohn, né, que é uma doença autoimune que, né, causa um processo inflamatório intenso, né, no intestino. Então, ele pode estar com o intestino hiperinflamado, que vai impactar na questão de absorção. Pode entrar a questão genética. Exemplo, a minha amiguinha prescreveu um hemograma para o paciente dela. Aí, quando ela olhou o hemograma, ela viu que o paciente está com anemia megaloblástica, está com macrocitose. Aí ela foi e prescreveu vitamina B12, um complexo, por via oral para o paciente dela. O paciente dela retorna depois de um mês, ela pede outro hemograma, o paciente está do mesmo jeito, não melhorou. Por que o paciente não melhorou? Ele pode ter um problema genético, que é dificuldade de produzir fator intrínseco, ele tem uma atrofia, né? E aí ele não produz. E sem fator intrínseco a gente não faz absorção de B12, a gente tem dificuldade de absorver B12. Então ela vai ter que suplementar por via parenteral, porque é aquele local de superfície de contato não tem uma boa absorção. Vocês estão entendendo? Então eu preciso avaliar também a questão ali em relação à superfície. As interações dentro do conteúdo gástrico, isso aqui é muito importante. A gente tem muito problema com o paciente polimedicado, né? 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos sendo tomados. Tem paciente que utiliza 14 medicamentos por dia. E aí, como você vai conseguir fugir desses medicamentos um do outro para que eles não tenham interação? E quando nós falamos em interação medicamentosa, às vezes as pessoas entendem que o que é interação medicamentosa, né? Qual que é o conceito? É o fármaco tendo um contato diretamente com o outro, como eles interagem? Quem consegue falar alguma forma de interação medicamentosa para mim? Que ajuda aqui para a gente conceituar ali as interações. Ácido com ácido, base com base. Ácido com ácido, fármaco com fármaco, assim, dois fármacos interagindo. Quando a gente fala assim, aquele conceitão geral da farmacologia, que fala assim, ó, a gente vai lá na bula e está lá assim, ó, interações medicamentosas, né, lá na bula. Né? O que é uma interação medicamentosa? Pode ser uma ação que potencializa o efeito do fármaco, também ele vai neutralizar, vai depender também do potencial que vai ter em relação da... Vai depender da própria interação, né? Pode potencializar, pode inibir. Professor, nessa parte daquela, eu li alguma coisa no livro que fala sobre a competição pela proteína. Também é uma interação. Pessoal, ó, anotem no caderno de vocês assim, ó, pode colocar aí, tem um recado do professor. Interação medicamentosa é o conceito mais difícil de guardar a farmacologia. Sério, professor, sério. Pode guardar, coloque no seu caderno. É o nosso maior problema, do médico, do farmacêutico, do enfermeiro, principalmente desses três coleguinhas. Eles sofrem com as interações. Por quê? Porque, gente, são muitas moléculas, é muito medicamento. Saber como todos eles interagem com o outro, começa a cruzar um com o outro. Você pega 3, 4 mil moléculas e faz cruzamento entre todas elas. Depois que você faz cruzamento em todas elas, agora pega 3 delas e faz cruzamento. Agora pega 4, 5, para a gente entender como elas comportam. Gente, eles são impossíveis. É loucura. O cara vai ficar doido e não vai guardar tudo. Então, assim,
Não existe um ser na Terra que sabe de cabeça todas as interações de todos os medicamentos de cabeça. Por isso que nós hoje temos sistemas informatizados que na hora que você está fazendo a sua prescrição, você coloca os 2 medicamentos que você está prescrevendo e ele já te dá essas interações. Agora, o que o médico tem que saber? Em que existem interações, que ele tem que se preocupar com isso, não que ele tem que decorar todas. Ele tem que saber as principais, as mais críticas, e o restante, ele tem que saber como buscar essa informação para não prejudicar o paciente. O cara não precisa decorar tudo, você está entendendo? Você vai e é igual decorar todos os nomes comerciais de medicamentos, isso não existe. Você vai ter alguns na cabeça que você sabe e é esse que você vai usar, porque, exemplo, um único princípio ativo tem 30 laboratórios diferentes que produzem um nome diferente, um único medicamento. Então, como é que a pessoa vai guardar tudo isso, gente? Aí tem mais de 1000 medicamentos que às vezes você usa na sua especialidade, você vai ficar guardando tudo isso? É impossível, tá? Agora, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte, ó. As interações medicamentosas, elas podem ser farmacocinéticas, elas podem ser farmacodinâmicas, ou elas podem ser interações químicas. Beleza? Farmacocinéticas, farmacodinâmicas ou interações químicas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine o exemplo da minha amiga, eu vou usar aqui. Imagine que eu tenho lá a albumina e eu tenho um fármaco que ele tem uma alta taxa de afinidade pela albumina, ele depende muito dela. Vamos dar um exemplo real, fato, não aqueles exemplos só de desenho. Vamos colocar um exemplo na realidade, clínico mesmo. A varfarina, Marevan anticoagulante, conhecem o Marevan? Principal anticoagulante oral, tá? Nome varfarina. A varfarina, ela fica ligada à albumina mais de 90% da sua proporção. O que isso quer dizer? Se eu tenho 10 moléculas de varfarina no sangue, mais de 9 alguma coisa estarão ligadas. Uma porção dela, só, em torno de 10, 5% vai estar ali livre. Então isso quer dizer que a varfarina tem uma afinidade muito grande pela albumina. Depende muito dela para transportar. Então, quando eu vou avaliar a questão de dissociação dessa varfarina no sangue, de perfusão, tudo, eu sei, opa, ela tem uma alta taxa de ligação com a albumina. Bom, isso é muito importante para mim. Por quê? Imagine que a minha colega precisa prescrever varfarina. O paciente dela tem hipoalbuminemia, certo? E o paciente dela está tomando outros medicamentos. E quando ela vai ver na prescrição, tem outro que também se liga fortemente à albumina. Agora imagine, ela está prescrevendo um anticoagulante. Se esse outro fármaco começa a deslocar a varfarina da albumina por ter pouca albumina, e os dois têm muita afinidade, começa a deslocar, vai aumentar o anticoagulante livre no sangue. E aí esse paciente vai dizer o quê? Ele vai sangrar. Aí imagine que esse paciente está lá na casa dele e ele começa a ter uma hemorragia interna. Você está entendendo? Então assim, ó, isso é uma interação farmacocinética, é uma interação a nível de distribuição. Os medicamentos estão se distribuindo e estão se interagindo. Um está prejudicando a ação do outro. Beleza? Então é uma interação medicamentosa? É uma interação medicamentosa. A que nível é essa interação? A nível de cinético, a nível de distribuição. Agora vamos dar outro caso clínico, real também, coisa que acontece lá no pronto-socorro. Imagina que o paciente tentou se matar com Rivotril. Foi lá, tomou lá 10 comprimidos de Rivotril. Foi parar praticamente em coma lá no pronto-socorro. Quando chega no pronto-socorro, esse paciente bradicardia, paciente de frequência respiratória baixa, paciente todo deprimido. Beleza? Porque o Rivotril é um depressor, certo? Então o paciente chegou lá dessa forma. O que você vai fazer lá na hora? Você vai tentar reverter o efeito do medicamento, sim ou não, pessoal? Como a gente consegue reverter? Eu sei que é o receptor do Rivotril, certo? Que é o receptor GABA-A, o receptor de GABA, do ácido aminobutírico. Eu vou pegar alguém que se liga no mesmo receptor, mas de forma antagônica, bloqueando. E aí eu administro para o paciente lá o quê? Flumazenil.
Eu administro o flumazenil, ele vai se ligar no mesmo receptor do Rivotril e vai deslocar ele. E aí começa a reverter a ação dele. Então, à medida que eu vou administrando bolos de flumazenil, eu vou reverter a ação do Rivotril, que é o clonazepam. Eu falei de questão de absorção agora, distribuição, biotransformação e excreção? Não. Eu não falei do receptor? Sim ou não, pessoal? Sim. Eu não falei que é uma competição no receptor? Se é receptor, é farmacodinâmica, não é cinética. Então, isso é uma interação agora, o que, gente? Farmacodinâmica. Vamos dar outro exemplo clínico real também. Imagina que eu tenho lá um determinado fármaco e esse fármaco precisa de um pH X para ser absorvido. E eu vou administrar um antiácido e mudo o pH, mudo o grau de ionização. Isso é uma interação química, físico-química. E não é nem cinética nem dinâmica, porque realmente fármacos interagindo ali naquele ambiente. Então as interações elas podem ser múltiplas, a gente vai ver aqui um monte de coisa diferente, tá? E ela é um pouco mais complexa daquilo que a gente pensa, os fármacos se interagem. Eles podem se interagir de várias formas. Em algum momento você pode querer que um fármaco interaja com o outro. Vocês perceberam? Essa questão do flumazenil e Rivotril, não foi você que causou essa interação, sim ou não? Você proporcionou uma interação que salvou a vida do paciente. Mas foi você que buscou a interação. Não foi uma interação que causou um mal para o paciente, foi uma interação medicamentosa que reverteu o efeito da droga e salvou o paciente. Quando acontece a intoxicação por opioide, o ópio, a mesma coisa. A gente consegue reverter com naloxona também, antagonista de receptor. Beleza? Isso é interação. Professor, esse exemplo que o senhor deu do albumina aí, ele foi um exemplo da farmacocinética. Cinética? Isso. Ele pareceu muito com esse outro do Rivotril. Por que é diferente? Olha, nossa, é bem tranquilo para te explicar. A albumina é uma proteína de transporte. Ela não é um receptor. Os medicamentos, quando se ligam à albumina, não se liga a um receptor. A albumina é uma proteína. Ligação fármaco-albumina não é uma ligação que proporciona qualquer tipo de efeito, é apenas um transporte. O fármaco, quando se liga a ela, não gera nenhum efeito farmacológico, ele só se liga a ela para ser transportado. Agora, quando o Rivotril, que é o clonazepam, ele se liga no GABA-A, aí ele proporciona efeito farmacológico. O que o GABA faz no sistema nervoso central? Lá em fisiologia que você estudaram, o que o ácido gama-aminobutírico faz quando ele se liga no receptor dele? O Rivotril faz a mesma coisa, ele mimetiza, ele amplifica aquilo que o GABA já faz, que é promover uma depressão pós-sináptica. Ele despolariza, ele hiperpolariza o neurônio e promove como se fosse uma depressão pós-sináptica. Ele impede que o neurônio se comunique com o outro, certo? Então ele está promovendo uma ação, aqui não. Tá? Aqui, never. Beleza, gente? Tranquilo? Entenderam aí o exemplo? Alguma pergunta sobre isso? Não? Ficou claro? O fluxo sanguíneo, porque obviamente se eu aumento o fluxo, eu aumento a absorção, eu aumento o fluxo sanguíneo, eu aumento perfusão, eu aumento distribuição. Então, quanto mais eu aumento o fluxo, né, mais a possibilidade de absorver mais medicamento, distribuir de forma mais rápida e metabolizar e excretar também de forma mais rápida. Então, o fluxo é importante. A via de administração nem se fala. Exemplo, como o medicamento através da via endovenosa é absorvido? Quando a gente administra um fármaco no vaso, como é que ele é absorvido? Não passa pela absorção. Então todo mundo já está notando. A via endovenosa não possui etapa de absorção. Se você, gente, perfundir um vaso, colocou o medicamento lá dentro do vaso, você passou a etapa de absorção, não tem, já foi. Você tapa pulando. A gente já vai para a distribuição. Então isso é uma vantagem? Sim ou não? Depende. É uma vantagem? É uma vantagem, mas calma aí, professor. É uma vantagem, mas existe desvantagem? Existe. É uma via dolorosa, é uma via que você depositou 100% do medicamento. Se o paciente tiver um choque, se o paciente tiver uma reação anafilática, vai ser um problema maior, tá? Se fez uma prescrição errada, de uma dose errada, vai ser um problema maior. Então, exemplo, existem benefícios e existem problemas.
Isso é normal em qualquer situação, tá? Mas é uma vantagem, sim, professor, é uma vantagem para diversas condições. Ter a via endovenosa é o que faz a gente ter uma resposta rápida. Exemplo, na intoxicação por clonazepam, que eu dei o exemplo. Você não vai lá tentar reverter algo por via oral, ficar esperando acontecer, não. Você faz algo endovenoso e em alguns segundos você já vai ver uma resposta, tá? Então, é muito importante a via, beleza? Forma farmacêutica, conversamos muito ontem de ontem, né? Nós conversamos sobre as formas farmacêuticas e vocês conseguiram perceber as diferenças dentro do próprio comprimido. Não foi assim que a gente deu exemplo, sim ou não? Então eu tenho lá um comprimido e eu tenho um comprimido sublingual, muda muita coisa? Muda muita coisa. Tá? Eu tenho um comprimido dispersível, muda demais. Eu tenho uma metformina de um comprimido convencional, eu tenho uma metformina de liberação modificada, muda muita coisa. Então as formas farmacêuticas, elas servem justamente para mudar as coisas. Você acha que a adequação do protocolo farmacoterapêutico não está legal, e aí você muda para tentar fazer algum ajuste. E é por isso que você muda. Isso aqui vai ser mais cômodo para o meu paciente. Isso aqui vai diminuir efeitos colaterais que ele está tendo. Vou diminuir dose, vou diminuir a quantidade de comprimidos que ele toma, porque ele já toma 3, 4 medicamentos. Então, o seu raciocínio é buscando um ajuste, uma melhora. Então, sempre vai impactar em alguma alteração também de questão de absorção. E a questão genética, pessoal, é o presente e futuro. A gente não se fala mais futuro, porque a gente já olha muito para o presente, a questão farmacogenética, mas eu acho que ela vai demorar um pouco como eu posso colocar para vocês assim, ser algo que vai ficar na mão do médico para ele controlar por causa de questão industrial, mercado. Porque a farmacogenética, quando ela vir à tona mesmo, ela vai prescrever medicamentos diferentes para todo mundo. Deixa eu colocar um conceito aqui que eu acho que vocês já ouviram algum colega falar. Vocês conversando, batendo um papo, eles falam assim, caramba, eu tenho dor de cabeça, eu tomo 500 mg de pirona, parece que é nada. Aí eu tomo 1 grama. Aí, show de bola, pra mim, top. Aí você, cara, 500 mg pra mim, eu já fico meio dopado. Então isso está relacionado a quê, gente? Ao perfil genético de cada pessoa. Como você expressa proteínas, enzimas, receptores, né? O que é exemplo? Pacientes negros têm situações atípicas no sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente em relação à ECA, né? Que foi muito falado na pandemia. Tá? Então, existem etnias, raças, perfis de pacientes que têm características diferentes em relação ao metabolismo. Já foi muito falado sobre os asiáticos, como eles metabolizam álcool, e isso a gente vai falando muita coisa. Então, quando a gente se testa um fármaco, como a indústria faz estudo clínico, que são 4 estudos para você liberar um fármaco, estudo de fase 1, 2, 3 e 4, a gente pega uma população de 600, 800 pessoas, 1000, mas para você testar um medicamento. Aí quando ele vai para o mercado, ele vai para ser utilizado por bilhões de pessoas. Não é assim? Certo? Mas eu testei aí uma amostra pequena. E às vezes você não conseguiu pegar todas essas variações. Tá? Então o ideal é o quê? É a gente ter um perfil genético do paciente, a gente ter um histórico e manipular o medicamento de acordo com aquele paciente. Mas para isso a gente vai contra o que existe hoje, que é a era industrial, produzir em ampla escala, igualzinho para todo mundo, dentro de caixinhas. Vocês estão entendendo? Mas vocês já perceberam, vamos lá, todo mundo aqui raciocinando, vocês têm que estar antenados para vocês serem um médico atualizado. Então vocês perceberam que muitos médicos, aqueles que vocês seguem, esses que estão vai ficando famosos em redes sociais, principalmente uma área que vem crescendo muito, a nutrologia, medicina esportiva, nessa parte de cuidado, que eles têm usado muitas farmácias de manipulação, porque ele consegue fazer de acordo com o raciocínio clínico dele. Eu quero mais esse aminoácido, eu quero colocar aqui L-carnitina, eu quero colocar aqui mais X miligramas de metionina, eu quero colocar lisinas. Então ele vai acrescentando aquilo que realmente ele quer na concentração que ele quer. E se mês que vem ele quiser mudar, ele consegue mudar o roteiro e vai ajustando. E na indústria ele não tem isso. Certo? Então, a gente começamos a voltar para essa parte de fazer tudo artesanal, diferente para cada pessoa, beleza? Então esse também é um raciocínio importante. Ficou claro aqui, pessoal?
Perguntas? Por exemplo, se eu fizer essa pergunta, todo mundo consegue responder. Beleza? Sim ou não? Ficou claro aqui, pessoal? Quer mais algum exemplo, alguma coisa? Eu queria um exemplo de interferência química. Interferência não. Interação química. Então, foi aquela primeira que eu coloquei, né? Com fármaco, diretamente com o fármaco. Por exemplo, eu mexo no ambiente de absorção do outro, ou um interage diretamente ao outro. Exemplo assim, eu administro lá um complexo de cálcio, vitamina D, e eu administro um complexo de ferro. E exemplo, cálcio e ferro promovem interações, os dois se interagem. Então um interage ironicamente com o outro. Eles precisam interagir diretamente, não indireta. Eles precisam ter essa interação química direta. Tá? Tranquilo, gente? Foi aqui? Podemos passar? Quinta juventude. Mano, tu sabe que quem senta nessa mesa aí tem que trazer café? Sabia? É sério, pô. Tu já sabia disso? Cafezinhos e açúcar, segunda, tá? Puta que me pariu. Sai. Você ainda tá malhando de leve? Vou te mandar foto dos caras que malham de leve também. Nenhum faz meu tipo. Porque tu gosta de frango, né? Franguinho. Aproveitar também.
absorvido. Sublingual não é biotransformado. Eu não sei, não estudei. É vicioso. Mas é o que ele falou. Eu não entendi. Por isso que eu tô gravando. Pessoal, aqui é só aqui é outra pergunta que eu tinha colocado para vocês. Então, nós temos fatores que podem interferir, que eu acho que é o que é maior, mais complexo. Aqui é mais simples o conceito, né? Porque aqui é como o medicamento consegue ser perfundido, como ele consegue atravessar uma membrana. E aí nós temos autores que colocam esses conceitos às vezes diferentes, às vezes não chamam de carregador, chamam de transportador, coloca carregador, proteínas carregadoras, eles mudam um pouco, mas normalmente é sempre buscando o mesmo objetivo. Então, a endocitose, alguns colocam também a pilocitose, mas a maioria deles fala mais da endocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, né, canais de aquaporina, que é como se eles falassem que fosse uma difusão por canais aquosos, né? É a mesma coisa, gente. O canal de aquaporina é um canal aquoso. É raro medicamentos que utilizam canais de aquaporina para absorção, tá? Raro, para perfundir ou para absorver. Porque a molécula tem que ser infinitamente pequena, tem que ser uma molécula muito pequena, tá? E ela tem que ter uma característica mesotrofílica para poder conseguir passar por aquele canal. Então, assim, são raros os medicamentos, tá? Na difusão, pode ser uma difusão, né, facilitada, pode ser uma difusão sem qualquer tipo de gasto de energia, ou pode ter gasto de energia, vai depender da característica do fármaco. Por exemplo, às vezes você tem uma difusão utilizando até o próprio carregador, né? Às vezes você difunde pela própria membrana lipídica, por afinidade fisicoquímica, certo? E aí a gente tem alguns carregadores específicos ou proteínas específicas que também auxiliam nesse processo. Mas aqui nada mais é de como o medicamento ele consegue ser absorvido. E aí a gente percebe, exemplo, quando a gente tem um fármaco, tá, que ele tem uma característica mais lipossolúvel, que ele consegue difundir facilmente através daquela membrana lipídica, a gente percebe que ele tem uma facilidade para ser absorvido. Agora, quando a gente percebe que um fármaco depende de uma proteína específica carreadora, então ele vai ter menos locais para se ligar e ser absorvido. Então isso mexe no quê? Tempo de absorção e tempo de ação. Imagine assim, ó, eu tenho um anestésico, tá? Que ele depende de uma proteína específica ou um gasto enorme de energia para ele perfundir. Olha o problema que eu vou ter. Um fármaco que eu preciso de uma resposta rápida e eu preciso de um retorno do paciente rápido também quando eu tive. Então, o que eu mais quero de anestésico é isso, eu não vou ter. Então, a gente já percebe que os anestésicos são extremamente lipossolúveis porque eles precisam perfundir rapidamente. Tá? Então, são essas características que a gente avalia no medicamento para entender, né, a questão de comportamento dele. Tá? E aqui, questões de absorção. Beleza? Pessoal, o próximo passo, coloque assim deixe entre a distribuição e a absorção, que a gente vai conversar, uma observação que nós chamamos de mecanismo de primeira passagem. Coloque ele como se fosse um adendo entre as duas etapas. Mecanismo de primeira passagem. Isso. Ele é como se fosse uma etapa entre a absorção e a distribuição. Né? Ele é uma biotransformação, mas didaticamente separa como é a primeira etapa da biotransformação, é por isso que a gente chama de mecanismo de Pessoal, vamos lá, ó. O mecanismo de primeira passagem, como um amigo aqui acabou de colocar, é uma biotransformação, é metabolismo de medicamento. Não é nada mais do que isso. Só que assim, toda vez que a gente vai de uma forma didática, tentar explicar algo, aí tenta facilitar, né? Então o livro ele vai fragmentando e vai colocando. E aí, tanto que às vezes você quer facilitar, tanto que confunde a cabeça do aluno, porque ele olha assim, mecanismo de primeira passagem, e aí depois quando está falando de metabolismo e biotransformação, ele acha que é outra coisa totalmente diferente. E é a mesma coisa.
Só que o mecanismo de primeira passagem, por que ele recebe esse nome? Porque é a primeira vez de metabolismo, é o primeiro processo. Então, é a partir do momento que o fármaco foi absorvido, é só para mostrar que ele não vai agora para a grande circulação. Ele entra na circulação intrahepática e sofre um processo de metabolismo. E aí, como é o primeiro processo de metabolismo dele, eu chamo de mecanismo de primeira passagem. E essa etapa é importante, né? Oi? Ele passa pelo sistema volta para Isso. a concentração do medicamento. Isso. Então, assim, esse processo é importante porque, exemplo, absorver X concentração da droga. Ela vai passar pelo mecanismo agora. Depois desse processo, às vezes eu tenho Y fármaco ativo. E eu tenho lá Z fármaco inativo. Eu tenho W fármaco tóxico. Que é um metabólico tóxico. Porque a partir do momento da biotransformação, eu vou proporcionar ali a degradação daquele fármaco de alguma forma, pode ser através de oxidação, redução, hidrólise. Ele pode sofrer vários tipos de reação físico-química diferente. E aí ele vai se transformar em metabólico. Exemplo, o paracetamol é tóxico? Não. O paracetamol não é tóxico. O que é tóxico são metabólicos do paracetamol. Mas ele, estruturalmente, não é tóxico. Tanto que na pediatria, para recém-nascido, o recém-nascido não consegue converter o paracetamol em metabólico tóxico. Então, o recém-nascido, para o bebezinho, ele tem baixa toxicidade. E muita gente não sabe disso, porque o recém-nascido não consegue fazer essa conversão como nós adultos temos essa capacidade. Então, não é a estrutura do fármaco em si, mas sim um determinado metabólico dele. Tá? Então, isso é importante. Então, é importante eu saber que no mecanismo de primeira passagem já vai ter um impacto, uma variação sobre o fármaco. E esse impacto dessa variação vai gerar produtos diferenciados, metabólicos, de acordo com a estrutura química de cada medicamento. O que eu não posso falar é assim, ó, todo medicamento, quando passar por esse metabolismo, vai sofrer X transformação, porque isso é peculiar de cada medicamento. Cada medicamento vai sofrer uma biotransformação diferente, em proporção diferente. Uns dependem mais desse processo, outros que dependem. Outros são pouco transformados através de biotransformação, porque tem fármaco que a maior porção dele é íntegra, na sua forma íntegra, eliminado do corpo. Então, isso é peculiar de cada medicamento. Cada medicamento tem uma peculiaridade de biotransformação. Então, toda vez que a gente é uma nova classe de medicamento que vai passar pela essa primeira passagem, e a partir da segunda vez já vai para a grande circulação. Ele passou, aí aqui ele já vai para a grande circulação para poder buscar o alvo farmacológico dele. Mas isso não quer dizer que, aí é isso que eu ia explicar depois. O mecanismo de primeira passagem, a gente sempre dá o exemplo do hepático, mas esse processo de primeira biotransformação pode ser em outro tecido. Exemplo, tem fármacos que são administrados por via inalatória que ele sofre o processo de metabolismo pulmonar. Então eu não posso falar que o primeiro processo de biotransformação dele foi hepático, porque o processo de biotransformação dele foi pulmonar. Tem fármacos que sofrem biotransformação antes de ser absorvido no próprio intestino, através de microbiota normal intestinal. Já sofre o processo de biotransformação assim. Tem medicamento que sofre biotransformação no sangue, através de esterases, eritrocitárias e assim por diante. Então, exemplo, vou voltar aqui para vocês, ó. Nós temos conceitos que eles são gerados para sempre colocando assim, onde mais acontece isso. É a mesma coisa que eu pergunto aqui para todo mundo, pessoal. Qual que é o principal processo de eliminação de droga? Todo mundo rins, professor, pela urina, né? É o principal. Qual que é o principal local que nós administramos medicamento? Via oral, professor. Absorção oral, show de bola. Porque nós estamos falando sempre do termo principal. Qual que é o órgão mais importante quando a gente fala de metabolismo? Fígado. Entendeu? Mas nós não falamos que é o único local de metabolismo, nós falamos que é o principal. Então é esse termo que a gente tem que entender. Mas aí eu não posso funcionar que sempre vai ser dessa forma, né? Pode acontecer, dependendo do fármaco, ele vai precisar de uma outra situação, às vezes de um outro local para ser transformado. Tá? Coloque outra observação aí para mim, por favor. Observação sobre você. Estou trazendo língua portuguesa, né? A exceção. Exceção agora. Então, língua portuguesa também, que quanto mais eu tomar o mesmo palco, eu vou ter uma melhor na exceção.
Não. Às vezes você toma muito fármaco, você pode até interferir sobre a ação dele mesmo. E aí nós vamos falar isso quando a gente falar de biotransformação um pouquinho mais aprofundado. Por exemplo, os fármacos inibidores e inibidores enzimáticos. Aí a gente vai ver que às vezes o fármaco ele acelera o próprio metabolismo dele ou retarda o próprio metabolismo dele. Tá? Em toda forma de administração do medicamento isso vai acontecer, só não na oral? O mecanismo de primeira passagem acontece na oral. Na endovenosa não acontece, o lingual não acontece. A parenteral não acontece, o lingual não acontece. Só na oral. Na oral. Na retal. Oi? A retal ainda passa. Uma boa proporção deles. Uma boa proporção ainda consegue passar pelo mecanismo. Fechou? Vamos colocar em observação aí. Os profármacos, coloquei esse nível desse conceito. Ó. Os profármacos, vou escrever aqui, ó. Profármacos. Os profármacos, após passarem pelo mecanismo de primeira passagem, acho que é redundante, né? Ao passarem pelo mecanismo de primeira passagem, os profármacos, ao passarem pelo mecanismo de primeira passagem, se tornam fármacos ativos. Ponto. Preciso que vocês deixem essa observação só para depois vocês relembrarem aqui da aula, tá? Primeiro, o professor de diacho é profármaco, porque acho que muita gente não sabe. Profármaco, gente, é o que nós chamamos, desde a década de 60, 50, quando eles começaram, de latenciação de medicamentos. Fármacos latentes. O que é ser um fármaco latente? É um fármaco inativo. Eu pego ele e deixo ele na sua forma inativa, ele não tem efeito farmacológico. Mas que diacho, professor, eu vou pegar um fármaco e vou deixar ele inativo. Vai fazer o quê? Se justamente ser fármaco é ter uma resposta farmacológica. Eu deixo ele inativo para mexer na característica fisiológica dele, para melhorar alguma coisa. Para depois no organismo, em algum lugar, ele ser ativado. Aí prestem bem atenção. Porque eu sei que às vezes é um pouquinho complexo e talvez aí vocês vão ter que raciocinar, ver se vocês entenderam para fazer as perguntas, tá? Imagine aqui, ó, eu tenho um fármaco que ele não é bem absorvido. A estrutura química dele não proporciona uma boa absorção. E aí eu vou lá, tento mexer na parte de recipientes, formulação, não melhora a absorção. Então, esse fármaco ele se torna inviável da indústria farmacêutica. Se não absorve, não age. Então, não tem como usar. Aí, o que a indústria faz? Mexe em algum radical, coloca uma hidroxila, um grupamento carboxílico, química, orgânica lá, principalmente. Sempre o farmacêutico ele sempre tenta mexer em algum grupamento, para mexer na característica fisicoquímica do fármaco. Então, ele mexendo nisso, ele melhora a característica de absorção. Show! Arrumou o problema, né, em relação à absorção. Só que ele gerou um outro problema, mudou a estrutura do fármaco, ele não reconhece mais o receptor. O fármaco é uma chave. O receptor é como se fosse uma fechadura. Apesar disso, é uma teoria muito simplória, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece. O fármaco ele tem que ter uma característica bem definida, para ele chegar naquele alvo e ele conseguir um acoplamento. Se eu mudei, ele não vai reconhecer. Só que assim, exemplo, eu vou lá, através de uma reação de oxidação, consigo mexer, e aí eu sei que se no organismo tiver uma enzima, uma oxidase, ela consegue muitas vezes interferir naquela reação que eu proporcionei, e reverter a reação, promover uma clivagem ali, uma esterase e assim por diante, qualquer enzima. Então eu mexo na estrutura dele, sabendo que quando ele passar por um determinado local do organismo, lá ele será ativado. Então, muitas vezes, no processo de mecanismo de primeira passagem, se eu estiver falando de um profármaco, ao invés de ele se tornar uma parte de substância inativa, o metabólito ele vai ser ativado na adipose. Ele precisa passar por ali para ser ativado. Professor, são raros os profármacos? Não, gente, são muitos os profármacos.
É porque nós não sabemos que tomamos esses profármacos, porque você não se preocupa com isso. Por exemplo, o omeprazol é profármaco, a maioria dos azóis são profármacos, né? Fanciclovir, que é um antiviral, é profármaco, o enalapril para pressão é profármaco, então, ramipril. Então a gente tem uma gama de profármacos hoje absurda no mercado, né? Porque justamente o profármaco ele traz vantagens. Toda vez que eu pego um fármaco que tem um problema de toxicidade, de baixa meia-vida, que precisa de muita dose para ter uma biodisponibilidade ideal, a gente consegue ajustar com o profármaco e melhorar ele. Então, por isso que tem muito profármaco no mercado. Então, toda vez que você estiver lendo a bula, estiver lendo um livro e falar assim, ó, o profármaco tal, você sabe, opa, ele é uma substância inativa. Ele precisa ser biotransformado para ser ativado. Exemplo que eu falei na aula passada do omeprazol. O omeprazol é um profármaco. Ele só é ativado quando ele chega lá no ambiente de ação dele, lá nas células parietais. E isso demonstra para você o seguinte: o profármaco nem sempre ele vai ser ativado no fígado. Porque a pessoa assim, se o professor acabou de falar que os profármacos precisam ser metabolizados, precisa ser biotransformado, sempre vai ser no fígado. Não, a grande maioria das vezes é hepático, mas às vezes pode ser no tecido de ação dele, exemplo, o omeprazol. O omeprazol ele é ativado nas células parietais, né? Quando ele chega lá nas células parietais. Dá um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que a gente tem lá uma célula parietal, vocês estudaram, não sei se todo mundo lembra, aí a gente tem os canalículos das células parietais. Então, quando o omeprazol ele é absorvido, ele chegar nesse ambiente, aqui é muito ácido, aí aqui é ativado. Ele se liga nas bombas, na ATPase, que é uma enzima, bloqueia ela e não deixa ela secretar o ácido clorídrico, na verdade próton, né, H+. Então, assim, ele só é ativado na célula parietal. Ele absorve o intestino, cai na circulação, passa todo o ácido, tudo inativo. Ele só vai ser ativado aqui. Aí ele é ativado, fica preso aqui e não desprende mais, não sai. A ligação do omeprazol é irreversível. A partir do momento que ele age, ele não desprende mais. Ele se liga ali e permanece na vida eterna. Certo, menina? Ela está com o olho regalado. Professor, é impossível. Como é que o medicamento vai se ligar no lugar e nunca mais ele vai perder a ação ali? Então ele só uma dose resolveu o mundo, professor. Você está doido. Gente, é uma enzima. Bloqueou uma enzima. O que o seu corpo faz? Sintetiza outra. Aí vem outra dose, bloqueia outra enzima produzida. Você produz de novo, porque seu corpo é teimoso. E aí ele vai produzir. Aí eu aumento dose, seu corpo quer fazer proliferação celular, quer ter mais célula parietal. O corpo sempre vai tentar responder. Mas não vamos falar sobre isso agora. Deixa para quando a gente falar de BP. E aí a gente vai ver os problemas que eles trazem por causa de tudo isso que eu falei. Tá? Professor, tem alguma coisa que pode inibir essa ativação do remédio, tipo algum alimento? Pode. Tem alimento que mexe sobre biotransformação do medicamento. Você já ouviu falar no meio de uma fruta chamada toranja? A toranja é muito enzimática. Ela mexe no metabolismo de fármacos. Ela altera como o fármaco vai ser metabolizado. Não é nem interação por causa da absorção intestinal, não. É de questão metabólica. Porque ela é um fármaco, ela é um alimento, que interfere sobre o processo de metabolismo. Eu vi um exemplo assim, não sei se encaixa nisso, mas sobre tomar, não sei se alguns remédios tomam como omeprazol e depois tomar leite. Tipo, não, o leite ele quelata, né? O leite, por causa de proteína, gordura dele, quelata um monte de coisa, o ferro, alguns medicamentos. O omeprazol, na verdade, ainda, porque assim, os novos autores que vêm publicando, eles já começaram meio que dizer que não é tanto impacto assim. Mas ainda a grande maioria dos autores fala assim, o omeprazol zero alimento, jejum mesmo. Então os gastros ainda continuam prescrevendo o omeprazol com zero presença de alimento. Então jejum de manhã. Agora é o omeprazol, não são todos IPPs, inibidores da curva de Flora. Por exemplo, o pantoprazol não tem problema com alimento. O rabeprazol também não tem. Hoje nós temos muitos IPPs. O omeprazol é um deles. A gente tem pelo menos 6 aí comercializados. Mas assim, pela lógica, se o omeprazol vai agir ali na região gástrica, quando a gente come, aumenta o fluxo sanguíneo ali. Não deveria, ajudar o omeprazol em vez de atrapalhar o alimento?
Não. Aí tem duas situações aí para você pensar. Você está pensando em ajudar em questão de efeito. Você está pensando no alimento como um protetor. Nós não estamos falando de ação do omeprazol em si, nós estamos falando de absorção. Eu perco o efeito do omeprazol, a potência dele, não é porque o alimento diminui a situação ali de proteção gástrica, é porque o alimento não permite que o omeprazol seja absorvido. São duas situações distintas, tá? São situações diferentes, beleza? Então, assim, são duas coisas um pouco distintas. O problema do alimento é na questão de absorção. Depois que porque assim, o omeprazol ele não tem uma ação direta gástrica. Então, tá lá o meu estômago lá, ele não traz a proteção direta, ele traz uma proteção indireta. Ele precisa ser absorvido, chegar nas células parietais. Vamos dar exemplo aqui, ó. A célula parietal tem receptor. Vem lá a histamina, se liga, produz próton, aí vai lá a pepase e secreta próton. Vem o cloro, se liga ao próton e o ácido clorídrico. O que o omeprazol faz? Ele se liga nessa pepase, bloqueia, o próton não vem no forma ácido clorídrico, eu mexo no pH. Então a ação dele não foi diretamente ele ficar dentro do estômago e fazer alguma coisa. Ele fez isso dentro de uma célula ligada. Diferente de eu falar assim para você, ó, eu vou te dar bismuto para você tomar. O bismuto ele faz um gel protetor dentro do estômago, então ele faz uma proteção direta. Você está entendendo? Então uma coisa é um citoprotetor direto, outra coisa é um fármaco que interfere sobre a secreção ácida. A gente tem várias formas de mexer, tá? Então são situações diferentes. Não sei se você conseguiu entender. Conseguiu? Eu entendi na parte da absorção, só que aí eu lembrei da questão do fluxo sanguíneo também. Que eu não sei se o omeprazol eu não agiria nem na corrente sanguínea. Ele entra na corrente sanguínea, vem, precisa chegar na célula para fazer todo esse processo. O fluxo ali é algo que interfere. Exemplo, assim, eu sempre coloco que o omeprazol ele é um fármaco que ele vai estar agindo não só no momento de pico de secreção de ácido clorídrico, ele age de forma contínua, né? Porque ele não age sobre o estímulo. Toda vez que você se alimenta, você vai sofrer estímulos, ou da gastrina, né? Ou da histamina, tá entendendo? Então você vai ter ali substâncias, neurotransmissores, peptídeos que sinalizam a produção de ácido clorídrico. Isso no momento da alimentação, todo momento que foi estimulado. Mas você também tem produção de ácido clorídrico basal, você produz ácido clorídrico de forma basal, você está dormindo, você está produzindo. Tanto que tem paciente que ele tem crises, né, de azia noturna, ele tem um fármaco específico para isso. Então esse fluxo sanguíneo que você colocou da hora da alimentação não é isso que vai impactar sobre a ação dele, nada disso, tá? Não vai ter essa interferência não. Tanto que a meia-vida dele é pequena, ele tem meia-vida de 1 hora e 1 hora e meia, o omeprazol. Mas a potência de resposta farmacológica é de 72 horas. Então por que o benefício de tomar ele em jejum? Simplesmente para o alimento não prejudicar a absorção dele. Só isso. Só isso. Professor, não sei se você falou agora, eu estava pensando aqui, por exemplo, o omeprazol, ele vai passar pelo fígado, ele vai ser biotransformado, mas não vai ser ativado ou não vai acontecer nada? Não acontece nada nele? Não, o que eu coloquei para vocês, a pergunta do show de bola, nem todo fármaco depende de metabolismo hepático. Mas não vai acontecer nada com ele, então? Exatamente, é o que eu falei, gente, não é porque o fígado é o metabolismo, todo mundo vai ser metabolizado. Por exemplo, né, todo fármaco tem excreção renal, e aí, obviamente, a gente tem exceções, ele não é biotransformado, tá? Beleza, pessoal? Show, entenderam o mecanismo de primeira passagem? Eu sou mais ou menos, professor, só Deus na causa desse negócio. Vocês vão lendo, e aí a gente vai tendo mais dúvidas, vão dar uma olhada, e a gente vai sanando as dúvidas. Agora o importante é perguntar. Tirem as dúvidas. Tirem as dúvidas. Oi. Meia vida, show de bola. O que é meia vida? A meia vida, o próprio nome já diz, pessoal, não vai ser muito difícil vocês guardarem. É a metade da vida. Mas, professor, que de acho é a vida do medicamento? Exemplo, assim, quando um fármaco ele alcança o pico dele máximo, na corrente sanguínea, da dose que eu administrei, eu falo que aqui ele atingiu 100% em relação à minha vida, que é o tempo que o medicamento vai ficar ali no pico dele na corrente sanguínea, né?
Então eu preciso de uma concentração de medicamento para garantir efeito farmacológico. Por exemplo, eu preciso de X miligrama da droga circulando no sangue para garantir efeito. Beleza? À medida que essa concentração da droga que garante o efeito, ela cai ó, de 100 para 90, 80, quando ela chega em 50%, eu falo que aqui acabou a meia vida dela. Por isso que é meia mesmo, é metade da vida. É 50% ali da concentração, certo? Então eu preciso de uma dose para garantir uma meia vida X. Aí voltando novamente, a meia vida do exemplo que eu dei para vocês, que é o omeprazol, a meia vida é 1h30. Aí o que vocês têm que guardar no coraçãozinho, que nós vamos estudar isso bastante, vocês não precisam guardar todas essas informações agora, mas que meia vida não sugere potência. Meia vida não sugere potência. E também meia vida não sugere tempo de resposta farmacológica. Porque eu sei que na sua cabeça agora você está processando assim, ó. Se a metade da vida o professor falou que é 1h30, então o fármaco está 1h30 no sangue, é 1h30 que ele vai funcionar. Se o professor falar para mim que o fármaco tem uma meia vida de 6 horas, é mais ou menos 6 horas que ele vai funcionar. Isso depende, tá entendendo? Pô, professor, o que depende? Eu não falei que o omeprazol se liga irreversível na vizinha? E será que o efeito vai ser só 1h30, se é irreversível? Não, porque por mais que o medicamento já foi embora, aquele que declinou e foi excretado, o que chegou na célula parietal e se ligou na antepase, bloqueou ela. Aí o que é o tempo de resposta agora? É o tempo de turnover dessas enzimas, é o tempo de renovação delas. Quanto tempo, aí na tua cabeça tem que ser assim, ó, quanto tempo agora o meu corpo precisa para renovar essas bombas de prótons? Quanto tempo o meu corpo precisa para voltar a secretar ácido clorídrico 100% fisiologicamente? E aí é o tempo que a gente calcula, de renovação que é de 48 a 72 horas. Certo? Exemplo aí, vou dar outro exemplo para vocês de minha vida e duração do tempo de resposta. Vocês já irem fazer essas comparações. E depois não ficar ligado com esse negócio, sem querer comparar uma coisa com a outra. Imagina o ácido acetilsalicílico, AS, né? Aspirina. Tá? O AS é um anti-inflamatório, é um AINE. Na cardiologia ele é muito utilizado como o quê? Como se fosse um antiagredante plaquetário, quase como se fosse um anticoagulante, né? Um protetor cardíaco. Certo? Quando a gente usa o AS tem uma meia-vida em torno de 6 horas, 5 horas. Mas ele tem um tempo de ação de 10 dias. Por quê? Porque ele inibe uma enzima de produção de tromboxano de forma irreversível. Então, toda vez que a gente usa esse termo, ligação irreversível, é uma ligação que não desprende mais. Então, você percebe que o conceito farmacodinâmico, a forma que o medicamento age, impacta na duração do tempo de resposta. Então, meia-vida nem sempre vai refletir no tempo de duração de resposta farmacológica. Por exemplo, ela vai fazer uma cirurgia no paciente dela, ela faz assim, suspende o AS dele. Beleza? E aí daqui 10 dias a gente vai fazer. Então suspende isso, porque ela conhece a minha vida das drogas, ela sabe que o medicamento ainda vai estar tendo ação e precisa renovar plaquetas. Mas também nós vamos falar sobre isso quando a gente falar de anti-inflamatório. Tá? Só para dar exemplo, vocês entenderem que tem um nexo aí na situação. Tranquilo, crianças? O senhor falou hoje tá bom, né? O senhor falou oi? A potência de ação dela. Então deveria tomar Pessoal, ó, só um pouquinho. Deixa eu só responder a colega, vou fazer chamada, tá? Não vou embora não, senão vou ficar com falta. Pessoal, só um pouquinho, só para responder a colega aqui, ó. Ela perguntou assim, ó, quando a gente usa, se eu estou falando que ele vai ter potência de 48 a 72, eu posso ter esse espaçamento entre uma dose e outra? Não. Porque essa é a potência que ainda gera a resposta, não é a potência máxima. Eu quero manter potência máxima. Então, por isso que a gente usa todos os dias, tá? Então, por isso que, quando eu tenho 1h30 de vida, eu uso diariamente. É para manter uma potência máxima. Mas o que eu falo 48 a 72 horas? Se eu uso uma cápsula hoje, amanhã ainda existe algum efeito. Pequeno, mas tem.
Certo? Então, até completar essas 48, 72 horas, existe ainda algum efeito. Mas não é o efeito máximo que eu quero. Então, por isso, eu sempre vou dando novas doses para sempre manter o efeito máximo da droga, tá?